Olá, você! Estamos aqui para começar mais um episódio do programa De Coração para Coração. E você sabe que é a revelação do coração de Deus para o nosso coração e para o seu coração. Então, vem aqui, mergulha conosco nessa conversa, porque o Senhor tem algo especial para falar para você nesse dia. E eu estou aqui com a minha querida Marisa Soares, que é minha amiga e parceira nesse projeto. E nós queremos compartilhar com você. Então, o tema desse vídeo é não desista. Então, você que está aí pensando em desistir, que chegou na frente desse vídeo, olha, Deus tem um propósito para você. Então, olha aqui nos nossos olhinhos, fica aí com a gente até o final, que eu tenho certeza que Deus vai inspirar o seu coração nesse dia de forma especial. Tá certo? Então, vamos lá. Eu vou começar, Marisa, com o texto de Josué 1:9, que diz: não te mandei eu? Seja forte e corajoso, não temas, nem se espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Esse é um dos meus versículos chaves da Bíblia, que já me ajudou muito na minha caminhada, momentos de desafio, momentos de dizer assim, não quero mais, vou jogar tudo pro alto. Aí eu lia esse texto e Deus dizia assim, olha, filha, é só isso que eu te peço, seja forte, seja corajosa. E Deus não vai ser por nós, já que Ele nos deu uma ordem, seja. Então, nós vamos conversar sobre isso e muitas outras coisas que Deus colocou aqui no nosso coração. Então, pega a tua água, o teu café ou o teu chá e mergulha conosco nessa conversa. Marisa, dá um oi aí para os nossos queridos. É isso mesmo, gente. Bom dia com muita alegria. Eu não sei qual é o momento que você vai estar assistindo, se for à tarde, uma boa noite, a hora que você for assistir. Para nós, gente, é o início de dia. Então, bom dia com muita alegria. É o começo de um novo dia. É um novo momento, e como a Josi falou, nós estamos aqui realmente encorajadas pelo Senhor, dentro da palavra que ela trouxe para a gente, porque essa palavra realmente é uma chave que vira, né, Josi? Quando a gente se coloca diante do Senhor e o Senhor fala para a gente, ó, vá, seja forte e corajoso. Eu só quero que você tenha coragem de fazer aquilo que eu estou te enviando para fazer. Porque a partir do momento que você fizer o que eu estou te colocando para fazer, eu estarei ao seu lado, eu te ajudarei, eu estou com você e tudo vai correr bem. Tudo vai dar certo, em nome de Isso Jesus. E nós mesmo. estamos aqui para Começamos já compartilhar. quente. É isso aí, o Senhor está ardendo aqui no nosso coração, porque a gente se inspira, a gente acorda cedinho, gente, para gravar esses vídeos para você, porque você é importante para Deus em primeiro lugar e por isso para nós também. Então, parece que você pode dizer assim, mas elas nem me conhecem, estão falando isso só por falar. Não, porque a gente tem ligação no espírito, não É é? verdade, é verdade. E é Olha isso, só, de e é repente, interessante. pode falar. Hum. E é interessante, Josi, você está falando isso, porque às vezes realmente quem está do outro lado pode até pensar, não, mas ela não me conhece. Mas o Deus que nós servimos e o Espírito que nos moveu e que nos encorajou a estar aqui, ele te conhece e ele está aí, conhece os detalhes da sua vida. Então, quero te dizer, venha ser nossa amiga, como Jesus falou aí no início, não nos deixe aqui falando sozinha, não. Senta aí e preste atenção, porque o Senhor quer falar com você. Isso aí. E eu estava pensando, no momento que eu estava organizando, né, os temas para esse vídeo, e eu pensei assim, olha, às vezes você pode ter vivido algum modelo, né, ter convivido com pessoas que passaram as histórias dela de modelo para você, e às vezes elas desistiam muito fácil. Às vezes foi seu pai, sua mãe, até pessoas influentes na sua comunidade, pessoas que você admirou e de repente parou, desistiu. Pessoas que até tiraram a sua própria vida e de repente trouxe um impacto muito grande para você. Pessoas que você olhava com esse olhar de, nossa, essa pessoa é corajosa, ela é forte, ela não vai desistir nunca, então ela é o meu modelo. E de repente ela cai ou ela pelo caminho, ou ela sumiu da sua vida ou teve uma tragédia realmente com ela na própria vida, né? Olha, às vezes nós pegamos esses modelos e aí nós ficamos agarradas nele. Mas o que a gente precisa é simplesmente acreditar que Deus tem algo diferente para nós do que tiveram para essas pessoas. Eu Isso. lembrei, Marisa, da história de José.
Uhum. Imagina José, não sei se você conhece, mas você vai ouvir um pouquinho do resumo dele, depois você vai pesquisar melhor sobre ele. Mas José era um jovem que recebeu uma revelação através de um sonho. E quantos de nós temos parado de sonhar? E eu tenho falado muito de sonho esses dias, e eu tenho certeza que Deus quer reativar os seus sonhos. E José, ali, jovem ainda, tem um sonho, e o sonho era muito, vamos dizer assim, era muito grande para aquele garoto. E ele conversou com a sua família sobre esse sonho e não teve um bom resultado. E o Verdade. resultado, na verdade, foi negativo, e esses irmãos ficaram ali com inveja deles, até que tramaram algo contra a vida de José. Mas como Verdade. Deus já tinha um propósito para ele, ele não ficou ali, não acabou-se ali a vida dele como os irmãos planejaram que tivesse acabado naquele dia, colocando ele no poço, e depois ele nem ficou no poço, ele foi vendido como escravo, e também ele não permaneceu como escravo, ele terminou como um governador, como uma pessoa muito poderosa, um líder, né, que teve estratégias muito interessantes, claro, direcionada por Deus, na missão dele ali naquele tempo. Então, quando Deus me trouxe a lembrança da história de José, eu pensei assim: imagina se José, jovem ainda, teve aquele sonho, e depois, no caminho, ele disse assim: então eu vou lá na casa de Faraó, eu vou dizer para ele assim: Faraó, eu vou ser o próximo governador, me dá aqui o anel, me carimba aqui e pronto, me dá o meu carro. Faraó não teria colocado ele como governador, teria dito assim: não, manda matar esse rapaz, porque ele está muito atrevido, não é? Então, Verdade. ele não sabia o que ia acontecer no futuro dele, como a gente não sabe, nosso futuro pertence a Deus, mas ele seguiu em frente com essa esperança desse sonho em tudo que ele passou. Ele passou muitas coisas, muitos desafios, e a Verdade. alma dele ficou muito ferida também, mas Sim. ele teve a oportunidade de ser reconhecido com as suas habilidades, desenvolveu um bom trabalho, amadureceu, cresceu, perdoou, liberou o que ele tinha que perdoar, até o dia que Deus quis que ele ficasse nessa terra e cumprisse a sua missão. Uhum. Então, Josué não desistiu, e muitas pessoas passam o que Josué passou, ou até um pouco menos, José, né? Estou falando, mudando aqui os personagens, que José passou, e até muito menos, mas no seu tempo, na sua dor, ela é muito grande, né? Então, não tem dor pequena nem grande se você está carregando ela. Então, eu só quero te dizer que do jeito que aconteceu com José, pode acontecer comigo e com você, tem acontecido na minha Verdade. vida, na vida da Marisa, e a gente sempre tem uma saída. Todos os problemas têm soluções, nós só precisamos encontrar como resolver esse problema. Então, eu vou deixar a Verdade. Marisa também entrar aqui, senão só eu falo. O que você Não, acha não, tá disso, indo muito Marisa? O bem. que esse texto te inspira? É isso aí, não, é a pura verdade. Realmente José é uma grande fonte de inspiração, é encorajador, porque José enfrentou vários tipos de desafios, né? Primeiro, ele estava cercado de pessoas. Eu costumo dizer o seguinte: existem dois tipos de pessoas que vão passar pela nossa vida, que são pontuais. Aquelas pessoas que vão te motivar e te impulsionar a seguir adiante, a ir em frente, e aquelas pessoas que vão ser como uma estaca, um bloqueio, que vão estar ao seu lado, mas em todo o tempo, como você começou a falar aí, Josi, em todo o tempo, talvez o histórico delas é aquele tipo de histórico que paralisa, né? E aí ela vai, de uma certa forma, querendo ou não, ela vai minando o coração, e quando você, sem você perceber, você vai sendo influenciado por aquilo. E é muito interessante falar sobre isso, amiga, porque o que acontece? Essas pessoas, elas chegam de uma maneira super sutil, e como inimigo das nossas almas, inimigo das nossas vidas, ele veio para roubar, como diz a palavra de Deus, matar e destruir. Você estava falando de sonhos? Então, ele vem muitas vezes roubar os sonhos ou matar os nossos sonhos. E não foi diferente com José.
Foi exatamente assim que aconteceu. José era uma criança, né? Ali dentro do seu habitat, ali dentro do seu convívio, ele abriu o coração e falou o que Deus havia mostrado para ele. E dentro do que Deus tinha mostrado para ele, que eram os feixes que se dobravam, e tinha os feixes maiores, que era o pai, a mãe e tal, se dobravam diante dele, os irmãos falaram, esse é o caçula, tá pensando o quê? Então, quer dizer que até nós... E até o pai falou, né? Achou estranho, esse menino tá variando. Mas o que aconteceu? Quando Deus tem um plano para a nossa vida, Deus nos tira, se nós nos permitirmos, principalmente, daquele contexto e nos coloca no lugar onde nós vamos ser preparados para cumprir esse projeto que Deus tem para a nossa vida. Porque eu quero dizer uma coisa para você, meu querido e minha querida que estão nos ouvindo. Deus tem um projeto para a sua vida. De repente fala assim, que projeto? Qual é o plano? Se nada dá certo na minha vida, não, engano o seu. Isso está na sua mente. Só o fato de você estar aqui nos assistindo significa que você está vivo, que você está respirando, que você tem uma vida que Deus te deu e Ele tem um plano para você dentro dela. Então, Deus tem um projeto para você, como Deus tinha para José. Só que o José teve que sair do contexto. Por quê? Porque os irmãos dele eram aquele tipo de pessoa que bloqueava o caminho, não deixava ele seguir adiante, não deixava ele dar um passo à frente. Tanto que pegaram ele, lançaram no poço e teve de repente um sinal para um dos irmãos que tomou a decisão de falar, não, ele é sangue do nosso sangue, então nós não vamos matar ele, vamos vendê-lo. Encontraram uma saída, vamos vendê-lo. Aí vinha uma caravana de escravos que estava indo para o Egito. O que eles fizeram? Negociaram com aquela caravana e entregaram José. E o que aconteceu naquele momento, gente? Aquele momento parecia que tudo estava acabado. Acabava ali. Para aqueles irmãos bloqueadores, acabou ali. Mas para José, estava apenas começando. Aquele era o caminho que Deus estava dando para que ele pudesse chegar no lugar que Deus havia preparado. Porque Deus conhecia o coração de José e sabia que José, como Josué, que a Josi falou no início, ele era forte e corajoso. Ele tinha um Espírito de Deus que o impulsionava a ir adiante, além daquilo que os olhos dele estavam vendo naquele momento, além daquilo que as ações que estavam vindo contra ele estavam acontecendo naquele momento. É algo muito extraordinário quando a gente se coloca nessa posição, né, Josi? Exatamente. E a continuação desse capítulo 1 de Josué, né, no versículo 5, Deus diz para Moisés, a mesma coisa que Deus ia fazer com Moisés, ia fazer com Josué, para encorajar Josué também, né? E ele diz assim, ó, ninguém te poderá resistir, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. A mesma coisa que ele fez com Moisés, ele ia fazer com Josué, estava mantendo a palavra, a promessa dele, e fez com José também, né? Em toda a situação que José passou. Ele faz com você, porque ele também faz comigo, faz com Marisa. Por isso que nós não podemos desistir. De repente, nesse dia, você está ouvindo essa palavra, está dizendo assim, mas tanta gente fala de Deus tem um plano, mas que plano é esse? Eu não encontro o plano porque o meu casamento está destruído, ou porque eu fui abandonado, ou eu fui estuprado, ou eu fui roubada, ou eu perdi tudo, eu estou falido, eu não tenho nem trabalho, enfim. Quantas coisas pode estar acontecendo com você, principalmente nesse momento que estamos vivendo, né? E pessoas continuam sendo afetadas com o vírus, pessoas continuam sendo afetadas de todas as formas nesses dias que estamos vivendo hoje. Mas por que vale a pena? Porque, por causa desse plano, quando nós sonhamos, nós podemos ter mais esperança. E até tem o Salmo, né? Salmos 62, 5, que diz, ó minha alma, espera silenciosa somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Então, por isso, nós precisamos ser esperançosos. Quando a gente tem sonho, a gente sonha com o dia de amanhã,
né? A gente sonha passar essa tempestade hoje e amanhã acordar tudo limpinho. E depois que chove fica tão bonito, né? Tão gostoso, aquele cheirinho da terra. Nossa, é tão gostoso. E também, quando você passa uma noite, por exemplo, turbulenta, essa noite eu não dormi direito. Eu estou dormindo agora com o meu cachorrinho na minha cama. E ele não dormiu direito, eu não dormi direito, e eu tinha que estar hoje bem para gravar esse vídeo. E aí o Senhor nos renova, porque a palavra dele diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia sobre as nossas vidas. Tá vendo? A minha esperança me dá fé. E aí, quando eu vou para a palavra, ela me fortalece. O Espírito Santo de Deus traz à minha memória aquela palavra que me dá forças naquele momento que eu preciso para vencer mais aquela etapa, para renovar o meu corpo, a minha energia e para estar aqui com esse sorriso para você. Porque eu tenho um plano, eu tenho um propósito, eu estou agindo dentro do plano de Deus para a minha vida. E eu só precisei ser forte, ser corajosa e dizer assim, ok, dia de gravação, vamos lá. Marisa está se preparando para estar comigo e eu vou dar o meu melhor. Entende isso? Vem de dentro, vem de cima para dentro, né? E essa força nos revigora. Por isso que você não pode desistir. Se é o seu casamento, entregue seu marido, a sua esposa para o Senhor. Se é o seu chefe, entrega ele para o Senhor. Né? Se você não pode mais, se você já fez o que podia e não tem nada mais no seu controle, então diz assim, ó, Senhor, eu entrego a ti. Faz comigo nessa hora, levanta os braços assim para o céu e diz, Senhor, eu entrego a ti, porque está muito Senhor, pesado. eu entrego a ti. Está muito difícil. Senhor, acalma o meu coração nessa hora. Eu lembrei agora também, Isaías, né, 40:31 diz, ó, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças e subirão como asas, como águias, comerão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Esses são os que estão com o Senhor. Amém. É verdade, gente, é tão interessante, né? Porque Deus vai casando as informações. E a Josi falou aí do Salmo, acho que 62, 62 que fala sobre a esperança. A esperança é algo que não nos confunde. A esperança é algo que nos fortalece, como a Josi falou, nos encoraja. E esse mesmo salmista que escreveu esse salmo, ele também, eu quero compartilhar com você, escreveu o salmo de número 3. E ele escreveu esse salmo num momento de muita dor e muito sofrimento, porque esse salmista é Davi. Davi, ele foi rei de Israel. E para ele chegar a esse reino, ele teve que vencer algumas etapas. Aliás, muitas etapas. Esse homem era um grande guerreiro. Se você não conhece, eu te sugiro conhecer. Você pode começar lá por 1 Samuel, primeiro livro de Samuel na Bíblia, capítulo 17, para você começar a conhecer a história dele. Você vai ver de quem nós estamos falando. Mas eu acho impossível que você nunca tenha ouvido falar sobre Davi, porque todo mundo conhece Davi. E sabe por que você o conhece? Porque ele venceu as suas guerras, porque ele não desistiu, porque ele teve coragem de avançar, porque ele entendeu o que lá no passado José havia feito, inspirou a ele tudo aquilo que foi colocado na vida de José, na vida de Josué, como a Josi falou aqui, impulsionou a ele a seguir adiante para o propósito o qual ele tinha sido chamado. E aí ele começou a vencer as suas guerras. E eu quero te dizer, às vezes essas guerras, como eu falei, esses dois tipos de pessoas que vão estar ao seu lado, às vezes são pessoas que você ama, como foi no caso de José, como também foi no caso de Davi, porque esse salmo que eu vou compartilhar com você, esse primeiro versículo fala bem assim, olha, Salmo 3, verso 1 fala assim, Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Eu quero te dizer, sabe em que circunstância ele falou isso? Quando o filho dele, tão amado, tão querido, que ele com todo o seu amor, criou, porque eu vou te falar, se você ler na Bíblia, você vai ver como Davi amava os filhos dele. Até pecou por amar demais, proteger demais. Mas esse filho o colocou para fora do trono, causou uma rebelião e o colocou para fora para assumir o lugar do pai. Então, quando ele está falando aqui, ele está falando do que lhe é próprio, mas ele não usa o nome do filho.
Ele não fala diretamente contra o filho, mas ele fala da dor do seu coração. Ele fala, Senhor, muitos são os meus adversários. Aí ele fala, muitos se rebelam contra mim. Ele estava falando, o meu filho se rebelou contra mim. Mas o amor dele cobriu a vida do filho. E o que aconteceu? Ele falou assim, são muitos que dizem ao meu respeito que o Senhor nunca me salvará. Mas sabe qual foi a resposta dele? Ele não estava desesperado, gente. Ele não estava descontrolado, ele não estava como um louco. Eu vou te dizer, se você ler a história, você vai ver como que ele teve que sair da cidade, sendo apedrejado, sendo colocado para fora, as pessoas falando mal, falando, colocando palavras de maldição sobre ele. E ele seguiu em frente, confiando, e o coração dele, olha o que ele colocou. Mas tu, Senhor, verso 3, és o escudo que me protege. O Senhor está me protegendo, o Senhor está me protegendo desse apedrejamento, o Senhor está me protegendo dessas palavras malditas, o Senhor está me protegendo. Eu sei que o Senhor me protege, porque o Senhor és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Então, não importa o que você esteja passando. A Josi comentou aqui no início. Nós também temos desafios todos os dias que nós precisamos romper. E em toda a história da nossa vida, para que hoje nós estivéssemos aqui, colocando diante de você essa posição, né? Esse ponto de você se levantar e dizer, eu não vou desistir. Olha, gente, desistir não é uma opção. Foi isso que nós fizemos, tanto eu quanto a Josi. Nos nossos momentos difíceis na trajetória da nossa vida, o que nós fizemos foi o seguinte, desistir não será uma opção para mim. Eu vou seguir adiante, eu vou seguir em frente. Eu sei que o Senhor tem um plano melhor para mim e eu vou me apegar ao Senhor, como o salmista falou. Eu vou me apegar ao Senhor, porque o Senhor vai me proteger das minhas dores, das minhas aflições, dos meus conflitos, dos pensamentos que permeiam a minha mente, que estão fora do contexto daquilo que o Senhor tem para mim. O Senhor vai me fazer pensar de maneira correta e adequada para alcançar o lugar que o Senhor preparou para mim. Então, desistir não é uma opção. Muito bem, é isso aí, gente. São tantos exemplos que nós temos. Josué, José, Davi, como Marisa trouxe aqui. Aprenda mais sobre as histórias desses homens. As nossas histórias nós temos compartilhado com você. Tem muitos vídeos aqui que nós compartilhamos várias dificuldades também, que nós superamos, mas porque a gente decidiu fazer isso que Marisa disse. Não, desistir não é opção. Então, eu aprendo com a minha história que as minhas dores, as minhas dificuldades me fortaleceram, me deixaram mais preparada para aquilo que eu tenho feito hoje. Como foi José? Se José não tivesse seguido, passado tudo o que ele passou, ele não teria sido o líder que ele foi. Ele não teria podido executar a posição que ele tinha sido colocada para ele, se ele não tivesse se ele tivesse parado pelo caminho. Então, quer dizer que a sua situação pode ser uma ponte para o seu futuro. Então, a gente precisa investir hoje no presente, não desanimar, não desistir hoje no presente, segurar na mão de Deus hoje no presente, porque você está construindo o seu futuro. E no seu futuro, você vai exercer aquilo que realmente é para você. Porque fica um vago nesse universo esperando você. Cada um de nós temos esse plano, cada um de nós temos um projeto para a nossa vida. E eu não posso fazer o que Marisa faz, ou Marisa pode fazer o que eu faço, como nós não podemos fazer o que você tem para fazer, que de repente ainda não está fazendo, ou já fez e desistiu, ou parou por aqui e chegou aqui nesse vídeo. Então, hoje, essa palavra é para te encorajar a usar essa situação que você está vivendo como uma ponte de experiência, uma ponte de maturidade, uma ponte de discernimento para dizer assim, o que eu preciso aprender nesse momento que eu ainda não sei, para eu usar ali na frente, para eu usar amanhã ou daqui a algumas horas ou alguns minutos. Alguns textos que nós citamos aqui, você já pode começar a usar hoje, agora na sua vida, para te ajudar daqui a um minuto. Entende isso como é poderoso? Não é, Marisa? É verdade. Uma outra dica que eu quero deixar aqui, depois eu vou passar para a Marisa dar a última dica dela, estabeleça um projeto, estabeleça um tempo para você, para que você possa executar algo, que seja coisa pequena, que seja mandar uma mensagem para alguém, ou quem sabe até
fazer um vídeo e abençoar alguém ou muitas pessoas, né? Alguma coisa que você possa parar hoje e pergunte, o que que eu posso fazer nesse dia para me ajudar a sair dessa minha situação? Quem sabe Deus vai estar te ouvindo, porque se você realmente colocar diante dele isso, a nossa oração é para que você seja alcançado. Então, ele vai te ouvir. E aí, você pode começar a fazer algo, talvez por alguém, ou por um animal, ou pelo sei lá, um pátio, um jardim, cuidar de uma planta, plantar uma árvore, quem sabe, alguma coisa que você faz, esse movimento que você faz, ele já tira você do estado que você está e começa a gerar esperança no seu coração. É isso mesmo, com certeza. E sabe, queridos, não haverá impossíveis para Deus. Não tem nada impossível para Deus. Nós temos um Deus que pode todas as coisas. E com Jesus, você pode todas as coisas nele. Então, seja forte e corajoso. Desistir não é uma opção. Deus te abençoe. Amém. E pergunte ao Senhor, o que que eu posso aprender nesse momento para ser forte e corajoso? E ele com certeza vai responder, te dar ideia e estratégia para você colocar em prática, tá certo? Então fica com Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. E Amém. deixa o seu like, deixa o seu comentário, Isso compartilhe esse mesmo. vídeo com alguém que você sabe que está precisando também ouvir essa mensagem. E nos vemos no próximo episódio. Um beijo para você. Beijo, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.